Cinzento Som Production. Deus ouve, primeiro deve tamera. Deus juraram, quero essa merulho. Humanidade da chora, e dor na seu corpo. Humanidade da chora, e doença que vale mundo. Humanidade da chora, e dor na seu corpo. Humanidade na chora, e doença que vale mundo. Coronavírus bi, così ovo de fogo. Coronavírus bi, così ovo de matanza. Pandemia que cacucido, ilaga e varinha mundo. Pandemia, merulho sumaki, na mataiga tolera ninguém. Pandemia que cacucido, ilaga e varinha mundo. Pandemia, merulho sumaki, na mataiga tolera ninguém. Pobres morir, ricos morir. O Guiné-Bissau é um pequeno país localizado na costa ocidental da África, entre o território do Senegal, que lhe serve como fronteira ao norte, e a República do Guiné-Conakry, delimitada ao leste e ao sul e o oeste com o Oceano Atlântico. O país hoje é considerado como recentemente conquistado a sua independência, em questão de que até hoje ele enfrenta consequências dessa colonização portuguesa. O país ele tem uma estimativa de 40 ilhas, das quais formam os arquipélagos de Bijacós, e ele possui 3 rios, os quais são considerados importantes, pois os mesmos servem como via de acesso para o interior, que são eles o Cachel, Massó e Jeba. O país ele não tem sido um grande objeto de estudo, tanto que pouco se encontram informações a respeito da sua história de colonização. Algumas informações nelas encontradas trazem informações negativas em relação ao país, no qual vem abordando temas como a crise econômica, a saúde, a educação, dentre outros. Também podemos citar aqui a religião do país, no qual são animistas, muçulmanos e cristãos, e a língua oficial é a língua portuguesa e crioulo. As principais cidades são elas Bissau, Bafata e Gabu. A dominação colonial ela ocorreu em torno de 1446 a 1447. A sociedade era dividida, antes de Guiné, eram em 2 tipos, a sociedade litoral e a sociedade do interior, no qual, antes do século XV, regiões situadas no interior, por consequência das guerras, elas foram empurradas para o litoral. Com a colonização portuguesa, veio também a perda cultural dos povos de Guiné-Bissau, pois a influência cultural era intensa. Os povos eles eram obrigados a cultivarem o que os portugueses quisessem. Eles não tinham poder de escolha. Eles eram obrigados a trabalhar forçados mesmo. Trabalhavam, eram humilhados
eram explorados. Os únicos que permaneceram intactos foram os bijacós, pois sobreviveram ao tráfico dos escravos e à dominação dos colonizadores e à modernização trazida por eles. No século XV foi o período da expedição, levados pelas novas rotas marítimas, do que veio causar as consequências na história que hoje conhecemos. Em meio a tantos países que estavam se tornando independentes, Portugal ele contava com atraso da economia e cultural do país para que eles não fossem contaminados pelo movimento da independência, do qual já existia no país grupo já especializado e trabalhando em busca da sua liberdade e paz. O de oposição do regime colonial era composto por 5 patriotas de Guiné e Cabo Verde, no qual fundou o Partido Africano, no qual ele tinha o objetivo de conquistar a independência e a paz. Isso ocorreu em 1956. E em torno de 1959 aconteceu um massacre, do qual esses povos eles vieram a reivindicar pelo seu aumento de salário, tornando-se uma catástrofe, pois neste massacre houve uma estimativa de 50 mortos, dos quais eram todos do partido no qual eles estavam lutando pelos seus direitos. E com esse confronto, com essa guerra em busca da libertação, iniciou-se em 23 de janeiro de 1963 a 1968. Assim, eles ocuparam e administraram 2/3 do território. E com a queda dos fascistas de Portugal, em 1974, veio, por fim, o colonial, acabava-se, né? Após 48 anos de Portugal. Ele se retirou às forças de Guiné-Bissau e tornou-se assim Guiné-Bissau a primeira colônia africana a conquistar sua independência. Para o pagamento de salários aos servidores públicos e os restantes 24% nem chegam para pagar dívidas ou fazer investimentos. Destacou Kassamar, que seria produzir mais, desenvolver o setor industrial, promover reformas no ensino e no quadro fiscal evitar o endividamento irracional e sair da dependência de uma economia baseada sobretudo na castanha do caju. O analista prevê também que a economia guineense vai sofrer ainda mais, dada a sua fragilidade e exposição ao chamado choque externo, sobretudo quando começar a aparecer o verdadeiro impacto provocado pela Covid-19. No relatório divulgado na semana passada, o Fundo Monetário Internacional prevê que a economia guineense cresça 3% em 2021. Bom, diante do que já foi falado, o processo de independência da Guiné-Bissau aconteceu em 24 de setembro de 1973, mas somente um ano depois é que foi reconhecido a independência, que foi em 10 de abril de 1974, somente um ano depois foi reconhecida a independência. A Guiné-Bissau declarava independência de Portugal, tornando-se a primeira colônia lúcida do continente africano a separar-se oficialmente da metrópole. Guiné-Bissau é
atualmente um dos 8 países a adotarem o português como língua oficial, mas décadas depois da fase pós-colonial, ainda não conseguiu se estabilizar democraticamente. A economia de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um dos países mais pobres e mais frágeis do mundo. Tem uma população de 1,8 milhões. A economia legal da Guiné-Bissau depende principalmente da agropecuária e da pesca. As plantações de caju cresceram consideravelmente nos últimos anos. O país exporta peixes e frutos do mar, assim como pequenas quantidades de amendoim, palmito e madeira. A Guerra Civil levou a uma redução de 28% do produto interno bruto naquele ano, com uma recuperação parcial no período de 1999 a 2002. A produção agrícola caiu algo em torno de 17% durante o conflito, assim como a produção de castanhas de caju caíram até 30%, piorando a situação no ano 2000. O preço das castanhas cairão em 50% no mercado internacional. Ali Soares Kassamá apontou que, neste momento, a receita interna da Guiné-Bissau caiu em 50% e que dessa colheita, 76%. Boa noite. Dando continuidade à apresentação do país Guiné-Bissau, eu vou abordar um pouco sobre sua cultura, mas antes gostaria de falar um pouco sobre sua bandeira. A bandeira Guiné-Bissau, ela possui uma relação com a história do país, buscando construir na população um sentimento de pertencimento, unidade e integração. Ela foi adotada em 1973, quando a independência de Portugal foi proclamada. A estrela preta é um símbolo de unidade africana. O amarelo representa o sol, o verde a esperança e o vermelho o sangue derramado na luta pela independência. A cultura. O país Guiné-Bissau possui um patrimônio cultural rico e diversificado. As diferenças étnicas e linguísticas produzem uma variedade na dança, na expressão artística, na tradição musical e nas manifestações culturais. A dança é uma verdadeira expressão artística dos diversos grupos étnicos daquele país. O seu estilo musical mais popular é o Gubem. Naquele tempo, em 1970 por aí, as apresentações da música eram através de rádio ou em shows ao vivo. Só que com o passar do tempo a tecnologia veio, ficou mais fácil. E as músicas só ganharam destaque depois da independência, que surgiram algumas bandas. Não poderia deixar de falar do carnaval guineense, porque é uma manifestação cultural, onde eles utilizam máscaras gigantes de sentido feio e assustador. São até coloridas e divertidas para alguns. É o lugar onde as expressões culturais e artísticas de diversos grupos étnicos daquele país são elevados ao maior nível de cultura nacional. É o espaço em que as representações de bens culturais, materiais e imateriais da nação são apresentadas de forma livre e espontânea. Também é um concurso. Ele acontece anualmente, onde eles colocam suas máscaras coloridas e percorrem as principais avenidas de Bissau. Há também o carnaval infantil. É a participação da criança, mas em outro momento. E esse carnaval infantil é visto
uma forma da nova geração ter envolvimento com a cultura do país. Sendo um país diversificado, eu não poderia deixar de falar da gastronomia, que ela não ia ser indiferente. É uma cozinha tradicional com mistura de comida africana e portuguesa, que caracteriza por ser bastante apimentada. O uso do limão e da malagueta são indispensáveis. É vista como uma cozinha simples, mas que ao mesmo tempo surpreende. Eu separei algumas comidas típicas: o caldo branco, o peixe seco, o singá, o caldo de marcanã e algumas bebidas: o chá verde e o vinho de palma. O vinho de palma ele é duas fases. A primeira é que é natural, gelado, e a segunda depois da fermentação, que cria uma acidez, o álcool e tudo mais. Obrigada. Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso trabalho sobre Guiné-Bissau, vou dar uma ressaltada sobre como está atualmente o país, o que está sendo debatido em tempo de pandemias e, principalmente, como o presidente lá está evoluindo diante de outro país. Então, no setor Covid, afirma-se Magda Robalo que mais de 43 mil pessoas já foram vacinadas desde o início de abril com a dose única da Johnson. E em conferências com as empresas de balanço semanal, ela afirma que a evolução da pandemia indica que Guiné-Bissau conta atualmente com 5.766 casos de infecção acumulados, 117 óbitos, 44 pessoas internadas durante a semana e 248 novos casos. Isso do dia 23 ao dia 29 de agosto. E então, 189 pessoas estão dadas recuperadas. Continuamos com o assunto sobre o presidente e a ligação com o Brasil. Guiné-Bissau quer diversificar relacionamentos com o Brasil. O presidente esteve atualmente no Brasil, sendo recebido pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, através de canhões, de desfiles militares na praça principal. E o presidente de Guiné-Bissau, Umaro Sissoco, disse que o país africano quer ampliar e diversificar a cooperação com o Brasil, intensificar as relações econômicas, principalmente, e empresarial entre os dois países. Embalo está em visita ao Brasil, com esse intuito de levar para o país e trazer, talvez, relações entre um país e outro. Ele explica que o Brasil foi um dos primeiros países que reconheceu a independência de Guiné-Bissau em 1974. Desde então, nunca deixou de assistir o país. O Brasil, segundo ele, tem tudo que Guiné-Bissau mais precisa nesse momento. Por exemplo, modernizar a agricultura, a área da saúde e etc. Tem também, a tecnologia, que é muito importante, que vai dar a capacidade de apoiar na formação de Bissau. Ou seja, marcada pela cooperação técnica
em áreas como saúde, agricultura, educação, formação profissional e fortalecimento das instituições do Estado, né? Para o presidente Bolsonaro, o país é uma porta de entrada para o comércio na região da África, na África Ocidental. O intercâmbio comercial bilateral composto por majoritarismo de bens exportado pelo Brasil. Bolsonaro fala termos muito a colaborar com a Guiné-Bissau que temos, né? E ele também na questão da segurança no Atlântico do Sul, ou seja, na exportação, né? Então, é isso. O presidente do Guiné-Bissau e o presidente do Brasil querem fazer uma ligação importante para os dois países. Não sei se vai dar certo, mas o presidente da África é conhecido também como Bolsonaro da África.